muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui no canal Pleiadianos sobre a civilização de Lemúria, civilização de Atlantes, a ligação com os Pleiadianos, a ligação de Lemúria e Atlante com o ser que nós conhecemos como Jesus, e também falar um pouco sobre mim, sobre eu ser um ser híbrido e o porquê que eu estou vestindo essa roupa, que não é uma roupa sacerdotal. Então, eu vou me afastar um pouquinho só da câmera, tá bom? E eu vou começar a narrar essa história para vocês, que vocês vão ver o como que tudo isso se encaixa. Eu demorei um tempo para estar reunindo todas essas informações e tentar compactar elas, né, da melhor forma possível e, claro, também de uma forma menor e mais objetiva possível. Então, meus queridos, já agradecendo a cada um de vocês também que auxiliam a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Eu atualmente trabalho como cabeleireiro, tenho 37 anos de idade, sou formado em teologia, não a teologia básica, fiz 5 anos de teologia espírita, gratuita, tá? E fora os meus estudos também. Sou contatado, abduzido, médium ostensivo desde criança. Tive a minha primeira abdução com 4 anos de idade e até hoje eu mantenho contato com seres considerados extraterrestres, alienígenas. Então eu gostaria de passar para vocês essas riquíssimas informações que eu tentei reduzir, né, digamos assim, no máximo possível. E espero que vocês gostem. Sobre os primeiros povos que habitaram a Terra, sobre os lemurianos. Então, quando a Terra nasceu, os nossos ancestrais chamavam ela de Angala. A Terra foi um bebê, né, como nós nascemos, e ela passou por vários processos de transição, de conexão de todos os seus elementos. Muitos dizem, há muitos bilhões de anos atrás, ela era só fogo, depois ela foi se transformando. Nós não vamos entrar em todo o processo da história para contar quem foi os lemurianos. Mas quando a Terra começou a se alinhar dentro do seu sistema, as formas de vidas começaram a surgir. E Lemúria foi uma delas, ok? Os lemurianos, na verdade, é uma consciência que vem através de uma das constelações das Pleiades. Algumas constelações existem no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, que são as constelações guardiãs. Elas promovem super evolução, constelações que possuem consciências muito expandidas, muito elevadas, que não são físicas, porque quando uma consciência utilizada 100%, ela não é mais matéria, ela é apenas energia, mas ela não deixa de transitar dentro dessa consciência essas informações. A consciência que existe dentro das Pleiades, que é a Lemúria, foi passada para a Terra através de micro-organismos. Aí nós tivemos todos os processos de nascimento dos seres que habitaram aqui a Terra. Eu não vou trazer muito essa questão do que é falado sobre todos os tipos de seres que a ciência estudou, sobre o darwinismo, porque nós precisamos acolher e validar todos esses estudos. De maneira nenhuma, meus queridos, nessa história, eu quero invalidar esse processo da evolução, do processo do homem na Terra, mas eu gostaria de trazer para vocês
os primeiros seres que tinham uma consciência elevada e um processo multidimensional habitarem a Terra. Isso é fato. Então, quando essa consciência chegou no planeta e ela foi trazida através desses micro-organismos, esse processo ele se deu numa aceleração celular muito rápida. Então também teve um espaço-tempo que essa aceleração aconteceu para que esses seres começassem a serem seres aqui na Terra. Então muitos seres vieram para a Terra para tentar encontrar e entender o que era esse planeta. Muitos vieram, ficaram um tempo e foram embora, alguns ficaram um tempo mais de tempo e foram de novo embora, como os petrâneos que habitaram a região que hoje é a África, o continente africano. Eles eram seres de 7ª dimensão, então eles eram muito mais energia do que proteína, do que física. E eles deixaram lá grandes portais, grandes frequências de energia nessa região, mas eles não ficaram aqui na Terra. O segundo povo, depois dos petrâneos, foram os lemurianos, que realmente nessa aceleração celular que se deu, no processo de alguns 1000 anos, eles se tornaram esse ser humano que nós temos aqui hoje, que nós temos essa forma, né? Que nós nos reconhecemos de humanoides. E eles eram, na verdade, multidimensionais. Eles eram seres de 5ª dimensão, muito altos, magros. Eles tinham todos os sentidos muito evidenciados, as mãos, a orelha, o nariz, a boca e principalmente o terceiro olho. Eles tinham um tipo de um calo aqui no terceiro olho, uma protuberância, porque a pineal deles era muito grande. Eles utilizavam muito a parte da intuição. Então eles tinham uma forma física um pouco diferente da nossa. E como eles eram multidimensionais, eles tinham um peso e altura também diferentes da nossa. Conforme eles utilizavam essas energias, eles eram muito leves, muito sutis. E esses lemurianos, eles habitaram o planeta Terra e várias regiões. Então, nós não tínhamos essa forma geográfica que nós temos hoje, não é? E nós tínhamos um exemplo de Lemúria, onde ela se instalava, ali toda a região do Oceano Pacífico, toda a região do Oceano do Norte até o Sul era Lemúria. Então, meus queridos, essa parte era um grande continente. Então, alguns livros, eles falam também que o continente de Lemúria existiu ali no Oceano Índico, nessa parte, e em outros pontos também do planeta. E eles eram, na verdade, comunidades que trabalhavam no colaborativismo. Tudo que veio depois, né, que nós temos na nossa história, surgiu Lemúria. Então a questão da captação de energia veio através das pirâmides, a questão do colaborativismo de várias comunidades, cada um trabalhava as suas potencialidades, os seus dons, porque era uma 5ª dimensão, então não existia sofrimento, guerra. A camada de ego que eles tinham do corpo energético deles era muito pequena, era muito fina. Então nós precisávamos ter uma camada de ego no corpo de energia, porque nós precisávamos morar aqui na Terra. Então os lemurianos precisavam estar aterrados e por isso eles precisavam, não é, dessa frequência de ego, de individualização, porém era muito pouca, para que eles conseguissem estar sempre em conexão com a energia universal e com a humanidade. Então, esses lemurianos, ele tinha o DNA original, nunca tinha sido distorcido. Então, eles conseguiram usar por muitos anos, mais de 25.000 anos, essa energia do DNA sem distorcer. Até que chegou um ponto que por muito tempo eles já estavam habitando, né, aqui a Terra, e eles já estavam num processo de conexão com a base, não é?
com o básico e com a construção também de bens materiais aqui no planeta Terra. E eles também tinham um grande conhecimento de energia, eles trocavam muita informação com essas constelações, com todos esses seres que habitavam o sistema solar e o universo. Aí chegou um ponto, meus queridos, que existiam sim, como nós temos hoje. Eu gostaria até de trazer do que a gente tem hoje. Nós temos os nossos cientistas que trabalham estudos da nossa célula, do nosso DNA, de tudo que tem no nosso corpo humano, de modificação até o processo de evolução, de uma nova tecnologia. E eles também tinham isso, e muito mais, porque a capacidade cerebral que eles usavam era praticamente completa. Então eles tinham uma consciência muito expandida. Eles usavam o local brain, que é o instinto de sobrevivência, e o onibrain, que é a parte 90%, que hoje muito do coletivo não utiliza, porque estavam nesses dois onibrain, que é a consciência expandida, e local brain juntos, os dois juntos. Então eles usavam a máxima eficiência do cérebro. E também, meus queridos, eles tinham conhecimento de energias muito fortes, e alguns deles eram geneticistas. E esses geneticistas, eles trabalharam no processo de teste deste DNA, que era original. E eles queriam testar novas formas de humanoides na Terra, novas formas de frequências que poderiam ser emitidas desse DNA para a célula e para o corpo, novas formas como nós temos hoje, né? A ciência que trouxe, por exemplo, o clone humano, que traz a cura através das células-tronco, através das modificações celulares, nós já tínhamos isso nesse tempo. Então, eles fizeram esse teste nesse DNA, que causou a primeira distorção. E essa distorção causou também uma grande mudança na frequência planetária, que foi o início desse projeto divino que nós precisávamos passar. Então, se nós não tivéssemos os lemurianos como referência original hoje, para nós retornarmos, para ter essa ascensão, nós não conseguiríamos, porque nós não teríamos mais essa referência. Então, eles sabiam que em um certo momento eles iriam precisar quebrar, né? Esse alinhamento e entrar num projeto divino de desarmonia todo que nós passamos por várias eras. Quando nós trazemos os estudos sobre Lemúria, os primeiros lemurianos que realmente deixaram essas referências foi há mais ou menos 250 mil anos atrás. Então, meus queridos, essa forma de lemuriano existiu muitos milhões de anos atrás, porém a forma mais recente que nós conseguimos ter sobre a história deles é há 250 mil anos atrás. E se você quiser saber mais também, escute os podcasts de Cryon, que fala sempre de Lemúria, por exemplo. São estudos que eu vejo de vários desses mestres, desses professores canalizadores dessas informações. E também, né, das viagens astrais que eu faço, conversando com seres extraterrestres, e as minhas lembranças de registros akáshicas, juntos com as descobertas da ciência. Então, 250 mil anos atrás, essa distorção aconteceu. Se você for pegar até o processo da ciência, que descobriu há 250 mil anos atrás uma fusão do nosso DNA, foi exatamente aí que aconteceu a distorção. Então tudo se encaixa, espiritualidade, ciência e ufologia, de uma forma bem sutil, mas que nós conseguimos nos conectar. Então, a partir desse momento, foram muitos colapsos, foram acontecendo, muitas quebras, as camadas de ego foram aumentando, só que eles tinham um conhecimento de energia muito poderosa. Então, muitas guerras aconteceram, muita alta destruição aconteceu, até que chegou um momento em que a primeira destruição de Lemúria ocorreu. Então o continente, que era gigante, ele foi diminuindo o seu tamanho, até se tornar algumas ilhas que nós temos hoje no Pacífico, que são as ilhas da Polinésia,
Ilha de Páscoa, o Havaí, a costa da Califórnia, a costa da Austrália, Nova Zelândia, a costa da América do Sul. Então todos esses pontos são pontos que ainda existe energia original de Lemúria. O Monte Shasta também, que Cryon também fala, no norte da Califórnia. Então esses pontos, eles trabalham energias que ficaram ancoradas, para que eles não sumissem, para que nós conseguíssemos hoje termos essa referência depois de muitos anos. Ok. Então, depois de tudo isso que aconteceu, a distorção do DNA, ela causou um impacto, porque o nosso DNA original tem 12 camadas. As 2 primeiras camadas são estudadas pela ciência hoje, mas as outras 10 são multidimensionais, elas são energias. E essas 10 camadas, elas foram desativadas, ditas por muitos estudiosos que eram DNA lixo, do DNA lixo, mas não é DNA lixo, mas é uma parte que é multidimensional. E essas 12 camadas, quer dizer, essas 10 camadas, quando foram desativadas nesse teste, nessa distorção, causou aí o início da dualidade, essa separação. Então, essas 12 camadas, elas trabalham juntas, enviando informações desde a energia do todo que existe, uma energia muito forte que é basicamente encontrada no Sol central. Essa energia vem, ela passa por todas essas camadas e chega até essas 2 primeiras camadas que são conhecidas e estudadas hoje. Essas camadas enviam essa informação para as células e essas células enviam essa consciência para o corpo. Como essas 10 foram desativadas, a nossa consciência ela diminuiu muito. Então nós começamos a usar apenas o instinto de sobrevivência, só o processo de robotização, de cristalização. É como se nós tivéssemos colocado dentro de uma caixa e só isso que nós precisamos fazer. Então, meus queridos, depois disso, esse DNA que foi distorcido, alguns vírus biológicos foram colocados no nosso corpo, em partes sutis que nós ainda não conhecemos que nós não conhecíamos e que nós não conseguiremos ver no físico, E esses vírus ficaram concentrados nesses pontos e foram passados para todas as outras eras e gerações. Então, até os Atlantes, que eles vieram, depois de Lemúria veio Atlântida, e Atlântida era um povo também de dimensão super elevada, super puro, super amor, só que não tanto quanto o povo de Lemúria, mas mesmo assim existiu a mesma forma de vida, de comunidade, de colaborativismo, só que já existiam aí algumas distorções. Depois de Atlantis, que também se autodestruiu por conta do uso do poder indevido da distorção do DNA, nós tivemos essas quedas, desses povos, dessa era do ouro, que era a era de Lemúria e Atlante, e essas quedas nós partimos para os ancestrais que nós conhecemos. Então, no final da última queda de Atlantis, então teve Lemúria, quedas em Lemúria, Atlantis também, quedas em Atlantis. Então, esses povos, eles tinham essa expansão da consciência, que nós chamamos de Era do Ouro, e depois disso, alguns desses povos, depois da última queda, eles se distribuíram para o planeta Terra, em comunidades que hoje nós chamamos de os 3 principais ancestrais, alguns deles, os Kahunas do Havaí, os Esquimós, os Maoris, os aborígenas, os Incas, Aztecas, os Maias, os Vedas, os Cetas, os Gredos, os egípcios, são muitos, hebreus, os índios, então são muitos deles. E esses foram os principais que são sucessores de Lemúrios e Atlantes. E o que eles deixaram para a Terra? Eles deixaram os calendários, as danças, os rituais, os conhecimentos com as ervas medicinais, com as plantas, o conhecimento da astrologia, que é a astrologia que nós vamos começar a usar na nova era, que é a astrologia universal, que trabalha com constelações, com cometas, com a Lua, com outros sistemas e outras galáxias, e não só com os planetas do nosso sistema solar. Eles deixaram também conhecimento de várias técnicas de cura, que hoje nós usamos como reiki, como passe,
Magnify Healing, terapias que são para nós nos conectarmos. Eles usavam como terapia de manutenção diária, de uso da frequência elevada. Então, tudo isso eles deixaram para nós e ancoraram portais no planeta também, que são de níveis no Machu Picchu, Stonehenge, Monte Shasta, como já havia dito, Quaion também, Uluru na Austrália. São portais que eles deixaram ancoradas essas energias para que se ficava interconectando, essa história não sumisse por completo, para que nós conseguíssemos acessar isso novamente. Basicamente é isso. É uma história assim muito complexa para passar assim muito pouco tempo, não é? Mas eu espero, né, que eu consiga passar agora, focar no pensamento e na teologia hebraica antiga. O escrito, ele argumenta que existem certas ligações entre a narrativa, por exemplo, de Platão sobre a cidade perdida, de Atlântida, e as histórias dos gigantes bíblicos, conhecidos como os Nefilins. Os Nefilins, meus queridos, termo que deriva do hebraico, eram descendentes da relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou seja, eram no fundo criaturas metade humanas e metade divinas. E esses gigantes surgem duas vezes mencionado na Bíblia. Por sua vez, Atlântida, descrita, né, pelo antigo filósofo grego Platão em 350 a.C. Era uma ilha mítica que muitas das vezes, né, ela, devido a um desastre natural devastador, acabou por afundar em um lugar. E há lugares também no mar Mediterrâneo ou no Oceano Atlântico. Em entrevista também da Alistair, né, Peterson, o autor do livro O Julgamento dos Nefilins, que garantiu que a história dos Nefilins coincide com a do grego Poseidon, o deus grego que teve alegadamente filhos de uma mulher humana na ilha de Atlântida. Um exemplo que realmente chamou a atenção foi a descrição da Atlântida de Platão, que começa por explicar, e é quase notável, como é semelhante à de Ezequiel 31, que descreve a ascensão desse anjo caído, entre aspas, procriando com muitos filhos e tendo um reino com abundância de recursos e rios, bem como um poder militar. E em seguida, tudo isso se teve desmoronado também. No relato de Platão, foi o deus grego Poseidon que se apaixonou por uma mulher humana e a engravidou e sustentou também. Para o investigador, né, a descrição de Platão da cidade perdida corresponde aos registros bíblicos da misteriosa estrutura circular da pedra Gabal Refaim, círculo de gigantes, em referência a uma raça bíblica de gigantes que foi construída 3.000 anos antes de Cristo, que é mais conhecida no Oriente Médio como Stonehenge no Oriente Médio. Acredita-se que a Atlântida de Platão seja também construída em círculos concêntricos com água a correr através das cidades. Assim, meus queridos, desde o início foi um Deus vindo para um reino terrestre e concebendo, né, um filho como uma mulher humana, tal qual como aconteceu em Gênesis 6, que aponta, né, Ryan Peterson. E também arremata também que a Atlântida ela é descrita como tendo
todos os tipos de grandes minerais, ouros, pedras preciosas, no relato bíblico em Gênesis 2, que diz-nos que os rios que saíam do jardim do Éden englobavam toda a linha de Ávila, explica esse autor, né, Peterson. E a mítica Atlântida continua a fomentar vários debates científicos, havendo vários especialistas que apontam para a cidade afundada na Espanha também, além da verdadeira cidade. Há outras também que vão sendo criadas à luz da original, desde a Tanzânia até a Alemanha. Como esses continentes antes eram só e depois eles foram divididos, fragmentados. Mas eu gostaria também de trazer um outro enfoque e continuação aqui para cada um de vocês. E então nós vemos, né, que essa relação, tanto na Bíblia quanto em vários outros escritos de vários outros povos diferentes, de supostos deuses, anjos, como vocês preferirem chamar, descendo à Terra e tendo relações com, entre aspas, humanos, e criando assim uma nova raça, ou vou colocar numa linguagem mais popular, super-humanos, digamos assim. E nós vemos isso também na história de Sananda e Yoshua, né, que é mais conhecido aqui como Jesus, o Cristo. Nós vemos nessa narrativa onde sim, existem várias controvérsias e cada um dentro da sua teologia, sua visão vai puxar para um lado, mas basicamente teria se apresentado, né, para Miriam, Maria, um anjo, e que esse anjo tinha dito para ela que ela conceberia um filho. Ela ficou muito espantada, porque ela não era casada e ela ainda não tinha conhecido um homem, né? Não tinha tido relações íntimas com um homem. Eu sei que essa é uma discussão que cada um pode levar para o seu ponto de vista, e eu respeito todos os pontos de vista, mas seguindo apenas essa linearidade de raciocínio. Então, para quem gosta de estudar ufologia e espiritualidade juntas, né, existem vários escritos aí que dizem que a mãe de Jesus, conhecida mais aqui na América Latina como Maria, Miriam, ela era descendente de lirianos terrestres. Toda essa mistura que nós já vimos falando aqui para vocês, né? Então, para receber uma consciência, uma essência superior, precisava-se também de um DNA que fosse diferenciado e compatível. E nisso entrou Miriam. Então, meus queridos, quando esse anjo, né, chega e anuncia para Miriam, muitos acreditam que ele não somente anunciou, né, mas que naquele momento, segundo os relatos bíblicos do Novo Testamento e a teologia, Deus, né, e o Espírito desceu sobre Miriam e ela ficou naquele momento grávida. Isso hoje na nossa ciência é muito comum. Nós podemos conhecer isso como inseminação artificial. Então não seria muito difícil para seres superiores fazerem uma inseminação artificial em uma mulher virgem. Então muitos acreditam que o ser que nós chamamos, né, de Sananda, de Jesus, é na realidade um ser vindo originário do Sol central de Alcione das Pleiades, que seria, de certa forma, filho de Miriam, parte liriana, terrestre, né? E filho desse anjo, né? Vamos chamar assim, que veio trazer essa mensagem desse Deus, dessa essência. Mas ok, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, mais em enfoque para vocês, é que existe várias e várias canalizações diferentes. Vocês que gostam da ufologia ligada à espiritualidade, vocês percebem que há uma ligação muito grande, muito forte dos povos lirianos, né, ligado aos lemurianos e os pleiadianos.
segundo, meus queridos, a concepção, né, da saga Anunnaki, que eu falo muito também aqui no canal, existem vários vídeos aqui no nosso canal Pleiadianos. Depois dos Pleiadianos, há milhares e milhares de anos atrás, completarem o seu ciclo aqui na Terra, eles teriam deixado aqui para nós uma consciência, tá? Que já existia em níveis dimensionais e suprafísicos, e que essa consciência seria o guardião do planeta Terra. É por isso que até mesmo dentro do kardecismo, por exemplo, quando se fala assim que Jesus é o governante do planeta Terra, e não só do planeta Terra, mas de outros planetas também, que Sananda governa, nós vemos que isso tem uma certa ligação, e é algo assim totalmente linear com essa história que nós estamos traçando aqui para vocês. Então, quando nós falamos, né, de Sananda e dessa consciência já existente, mesmo antes de estar adentrando, né, a atmosfera terrestre, adentrando o corpo de Miriam, nós vemos que Sananda, ele nasceu entre os judeus, embora muitos de vocês não saibam, mas Miriam e toda a família de Miriam era descendente de Davi. Davi, embora muitos não saibam, era descrito como ruivo, né? Então quebra um pouco de que não, todos do Oriente eram de pele morena, todos do Oriente, não que não existam ruivos morenos, porque sim, existem até irmãos de pele negros, morena, ruivos, mas também existia, né, por causa dessa miscigenação, seres sim de pele clara, de cabelo claro, e quando nós falamos ruivo, nós estamos falando de loiro. Ruivo não deixa de ser loiro, ok? E também, né, colocando aqui um pequeno adendo para vocês, uma garota chamada Akiane, que vocês podem procurar aqui mesmo no YouTube, e que ela nasceu com dons muito especiais, e entre eles o dom de pintura. E um certo dia, a Kiane, ela perguntou como era Jesus, e ela pediu para que Jesus se apresentasse para ela, né? Para que ela pudesse pintá-lo. Se vocês forem procurar essa pintura de Akiane, é uma pintura muito linda. Ela pintou Jesus, o príncipe da paz, claro, com uma pele assim, digamos, um pouco queimada, bronzeada, obviamente, mas com olhos azuis, com aqueles olhos muito azuis. E por que dos olhos azuis? Nossa, gente, poxa, você tá aí querendo mais uma vez colocar a linhagem ariana. Não, gente, não tem nada disso. Todas as cores de óleos, essências, tudo tem o seu significado, o seu propósito. E tratando-se, né, do que nós estamos falando de Sananda, e na corporificação de Sananda, num corpo físico, os olhos azuis retratados por essa menina, essa jovem, a Kiane, na época, que fez a pintura de Jesus, o príncipe da paz, os azuis nos remete justamente ao lugar de origem, às Pleiades, Sírios, ao raio que Jesus, Sananda, pertence, né? E então, meus queridos, tudo isso vem aí, né, traçando uma linearidade. Então, meus queridos, nós vemos que nós nunca estivemos desamparados, mas agora eu gostaria de falar com vocês sobre um povo remanescente aqui ainda no planeta Terra e que, querendo ou não, eu também faço parte dele, e que explica essa roupa. Os tuaregues, mais conhecidos no ocidente como os homens azuis, são uma das tribos muito constituídos na África. Sobre a origem dos seus nomes, os historiadores não concordam. As duas teorias que mudam para explicar a palavra tuareg. Alguns vêm do termo targ, que significa jardim. E a verdade que esses nomes vivem hoje já foram florestas e jardins, como o Jardim do Éden, por exemplo. E também, por outro lado, através da sua origem no século VIII, com a invasão do Marrocos, né, os sofas, eles entraram no deserto
para habitar e colonizar a região. Mas o seu sucesso ele foi parcial sobre os turgues. Embora os turgues se convertessem ao islamismo, nunca abandonaram suas antigas tradições animistas, fortemente enraizadas em seus usos diários. Por isso que eles foram chamados de turgues, que significa também abandonados de Deus. De acordo com as suas tradições ancestrais, eles são descendentes da princesa Atimira e da sua irmã Takamati, que se estabeleceram há milhares de anos no sul da Argélia. E o fato é que em 1926, o conde Birokun de Borok, ele descobriu o túmulo da famosa princesa. O túmulo não apenas abrigava um esqueleto de uma mulher muito alta, quase gigante, que encontrou também uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. E os seus descendentes diretos, os turgues, são hoje os membros, né, dos Kemarges, que continuam a habitar as montanhas argelinas e também o deserto, né? Nós não sabemos nada sobre a origem dessa princesa mítica, embora ela indica como a última rainha dos Atlânticos, que é muito interessante, mas vários mistérios contém os mistérios dos homens azuis, que é considerado, por exemplo, um santuário para mais de 20 culturas que visitam há milhares de anos. E isso é muito interessante. E alguns dos abrigos deles, onde está localizado, é a Capela Sistina de pintura rupestre, por exemplo. Com um pouco mais de 20 mil desenhos, podemos ver autênticos lugares de cultos e memoriais. Nada mais foi encontrado na Terra desse tipo. E além disso, né, o mais fascinante é que nós não sabemos porque essas cavernas atraíram pessoas que moravam a milhares de quilômetros de distâncias e atraem até hoje. E esses primeiros peregrinos da história procuravam por lá, não é? Da mesma forma também, nós não sabemos o mecanismo por quais os mecanismos de terra tão distantes aprenderam esse enclave nesse santuário. E outro ponto, né, importante nesse mundo mágico que circula os turgues, os azuis, né, que são das tribos berbere, que são seres, né, que habitam até hoje no deserto. E então, meus queridos, nós sabemos, né, que hoje, por exemplo, existe espalhados mais ou menos 1 milhão de remanescentes ainda desses povos azuis, os turgues, que são os meus descendentes e usam essas roupas aqui que eu estou me apresentando. Existiram vários povos também que foram outros lugares, outras civilizações. Vamos avançar aqui um pouco mais para frente, não é? Digamos ali na época mesmo de Sananda, tá? Mais ou menos no tempo de Sananda. Existiam muitos seguidores de Sananda. Sananda, ele conseguiu reunir vários seguidores. Esses seguidores, eles não eram conhecidos como cristãos, como são conhecidos hoje. O termo cristão foi usado muito depois. Eram conhecidos como judeus do caminho, ok? Para alguns, para outros, obviamente, hereges, né? Principalmente os judeus da época que não o aceitavam. Mas o interessante dos judeus do caminho, e que aqui, de certa forma, entra também, né, os descendentes da minha família, é que o quê? Aproximadamente 900 anos depois de Cristo, ok? 900 anos depois de Cristo, uma família, ela veio de Jerusalém trazendo um espinho da coroa de Cristo, 900 anos depois de Cristo, ok? Aonde na Itália, em Gênova, Itália, ok? Essa família, ela ofereceu para a Igreja Católica na época, ok? Então esses eram, mais uma vez, judeus do caminho, que eram judeus que participaram, né, de todo o caminhar de Cristo Sananda e que supostamente até mesmo traziam uma relíquia com eles, que era um espinho da coroa de Cristo. Bom, então continuando. Como um sinal de amizade, digamos assim, né, para que não houvesse ali um conflito entre essa família, minha família, que veio de Jerusalém, é uma família, digamos assim, de posses, né,
e que para que não houvesse um conflito, eles ofereceram esse espinho da coroa de Cristo, aceito na época 900 anos depois de Cristo pela Igreja Católica, existe até hoje na Itália, em uma igreja que foi dedicada à Virgem de Sarras. E por causa disso, o chefe dessa família, que era chamado antigamente de Guidone ou de Guido, passou a ser chamado de Espim. Espim, referente a espinho, ou pequeno espinho, ou a família do espinho, né? Que trouxeram esse espinho. E de espinho se derivou vários outros nomes. Por quê? Porque essa família, na realidade, os meus descendentes, eles foram migrando para vários lugares, como Espanha, por exemplo, né? E os que migraram depois da Itália para a Espanha, eles tiveram o seu nome, digamos assim, adaptados em espanhol, que seria Espíndola. Mas todos os nomes que derivam, né, desse ancestral chamado de Guido ou Guidone, que é uma história nossa gigantesca, existem vários livros sobre a minha família que eu tenho, diga-se de passagem, e que eu estudei. Todos esses nomes, eles derivam. Então, Espim, Espínola, Espíndola, Espinosa, né? E nós vemos, meus queridos, muitas pessoas mesmo super famosas em todas as épocas, como por exemplo Baruch Spinoza, né, que dentro da filosofia é muito conhecido como um judeu que abandonou as práticas judaicas para estar ali colocando uma visão de um Deus mais universalista, não só Teta Espíndola, né, que é a única referência que parece que os brasileiros têm aqui de Espíndola no Brasil, não é? Mas querendo ou não, né, segue muito meio artístico. Então, eu pesquisando toda essa genealogia e trilhando todo esse caminho que eu estou aqui falando para vocês agora, né, de toda essa ancestralidade que também vem dos turgues, dos azuis, o que eu percebo? Essas famílias, né, desses que se estabeleceram na Itália 900 depois de Cristo, depois houve muitas guerras, perseguições, inquisições, se espalharam pelo mundo, até que chega, digamos assim, a mim, Ariel Espíndola, que estou aqui presente agora com vocês, que muitos de vocês conhecem a minha história, né? Que eu sou de essência liriana, estive também entre os pleiadianos, que é o nome do meu canal. Acredito que aqui no Brasil eu nunca encontrei outro, mas acredito que eu tenha sido o único ou o primeiro, né? Se tiver outro, pode me mandar, que eu vou amar, com muita alegria, a se colocar como híbrido, não é? E o que seria híbrido? Seria justamente todo esse processo, né, que eu falei aqui para vocês, dessa junção de um ser extraterrestre, digamos assim, vamos colocar nesse ponto, alienígena, com uma mulher humana. Então, eu também não teria, digamos assim, um pai genético. Mas como eu já mencionei em vários outros canais que eu dei entrevista, inclusive aqui mesmo, também no meu próprio canal, a minha linhagem extraterrestre, ela é de essência liriana, misturada com esses descendentes dessa família, né? Espíndola, Espim, ou desses seguidores do caminho, esses turgos, esses azuis. Vocês percebem como tudo na nossa vida, ela se encaixa perfeitamente. A minha família em si é uma família assim muito pobre mesmo, não é uma família, digamos assim, de elevação espiritual e moral muito avançada, mas isso não importava muito. O que importava era realmente a codificação genética deles, ancestral, que foi limpa, e eu já disse aqui, e algumas vezes no meu canal e outros canais que eu dei entrevista também, e a união desses códigos genéticos dessa família Espíndola, né, que são descendentes de judeus do caminho, muitos deles, né, descendentes de todos aqueles que seguiram, né,
a Jesus, a Yoshua. Então é por esse motivo que o primeiro vídeo que eu fiz, porque eu me recordo desde a minha primeira abdução, quem não viu esse vídeo veja, está aqui no meu canal, com 4 anos de idade. Exatamente por isso que eu me coloco como sendo um liriano, primeira manifestação fora do eu superior. Já tive outras manifestações também como pleiadianos, mas principalmente como híbrido. Então, digamos que eu tenho aqui uma certa história, né, de ancestralidade, que graças às deusas e a Sananda pode ser muito comprovado. Pelo menos em termos assim históricos, não é? Através do meu sobrenome e linhagem. E outra coisa muito interessante também, meus queridos, para deixar ressaltado aqui para vocês, é que a espiritualidade, os pleiadianos, os seres da grande fraternidade, muitos seres, Maria mesmo, quando se apresenta em uma visão assim para alguém, por exemplo, Maria, Miriam, mãe de Yoshua, ela se apresenta com manto azul. Nossa Senhora de Aparecida se apresenta com manto azul. Jesus tem o azul nos olhos, pintado por Akiane. Então vocês percebem como tudo isso são apenas referências às Pleiades, referências às origens, não é? Então, aqui colocando agora mais contemporaneamente, quando Divaldo Pereira Franco ele deu aquela declaração aonde a partir da década de 70 estaria vindo muitas essências vindas das Pleiades. Aqui está só uma e talvez a mais pequenina, mais humilde delas, conversando com vocês. Então vocês veem que todo esse contexto que eu acabei de trazer aqui para vocês, todos nós estamos interligados, todos nós estamos evoluindo, tanto no espiritual quanto também no genético. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando dos 30 sintomas da nossa evolução não espiritual, mas da nossa evolução em termos de códigos, de DNA, de terceira para a quinta dimensão. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham contribuído para alguma coisa com vocês. Se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, que vocês deixem aqui, né, nos comentários, se vocês querem ouvir mais, deixem um like e compartilhem. Se houver bastante pedidos de vocês, bastante compartilhamento, estarei fazendo mais vídeos se aprofundando sobre isso, sobre toda essa saga. Lembrando que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os 30 sintomas que todos nós estamos passando no nosso corpo biológico de terceira dimensão para a quinta dimensão. Não são sintomas da ascensão planetária ou espirituais, mas são sintomas físicos, onde todos nós estamos passando por essas modificações e, querendo ou não, todos nós nos tornaremos híbridos, teremos ativados em nós todas essas outras codificações.